Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, nossa primeira aula do terceiro trimestre. Graça e paz, pastor Johnny, irmão Ivandilson. Graça e paz. Graça e paz. Já oramos, estamos aqui hoje começando a nossa primeira aula de hermenêutica. Glória a Deus, estou feliz demais, irmãos, estou muito feliz. Muito, 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 porque eu amo essa matéria, ela é especial. E nós estaremos trabalhando agora nesse trimestre, durante várias aulas sobre o material. Já já vou apresentar para vocês os livros. Já tinha mandado para vocês no término do módulo anterior, para vocês comprarem os livros, mas vou apresentar mais uma vez. E como é praxe nosso, vamos ler aqui um texto bíblico, irmãos. Vamos ver? Eu quero ler com vocês Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Essa matéria, irmãos, ela é para mim a coluna vertebral das doutrinas bíblicas e teologia sistemática. Dentro da teologia, algumas matérias, elas recebem, eu diria, um destaque. Por exemplo, quando a gente pensa assim, né? Homilética e hermenêutica, qual que é mais importante? A arte de pregar ou a arte de interpretar? O que vocês acham? Acho que as duas, né? As duas são, mas se você fosse escolher uma matéria como prioridade, qual das duas Interpretar. você escolheria? Hã? Interpretar. E você, Gil? Eu também diria que a interpretação seria mais importante. Muitas vezes, pelo desejo da pregação, nós falaríamos talvez, pregação, homilética. Mas, de fato, como que a gente vai se comunicar se o nosso conteúdo é falho? Então, você vê que dentro da pregação não tem como tirar a interpretação. Você pode ter uma pregação, eu diria, fraca. O pregador, de repente, não tem uma boa comunicação. Ele não fala tão bem, ele não se expressa tão bem, ele não tem uma oratória tão envolvente. Mas ele tem conteúdo. Logo, a pregação dele pode ser falha no que se diz respeito à roupagem da maneira em que ele prega. Mas o conteúdo dele é poderoso. Que do que valeria pregarmos muito bem com conteúdo falho? Falamos bem, pregamos bem, temos uma performance entre os oradores em destaque, mas o nosso conteúdo é herético. Nosso conteúdo é falho. Estão entendendo? Então, na realidade, o coração da pregação é a interpretação. Podem ver que Jesus foi o maior pregador e o conteúdo dele era esplêndido. Os apóstolos, alguns pregaram mais, outros menos, mas o conteúdo deles foi extraordinário. Tanto é que nós, Igreja de Jesus, somos doutrinados em cima do quê? De toda a doutrina apostólica. Né? Podem ver que nós estamos fundamentados na doutrina apostólica, porque eles tinham o quê? Conteúdo. Mesmo alguns apóstolos quase não aparecem no Novo Testamento, por exemplo. Nós não temos nada do apóstolo Tomé. Nós não temos nada do apóstolo Filipe. Temos pouca coisa do Tiago, né? Pouca coisa de Judas. Temos pouca coisa. A gente pega poucas passagens em que eles fizeram algumas coisas. A gente tem bastante coisa de quem? De Paulo, de João, de Pedro, e depois temos de Tiago, irmão de Jesus, Tiago, Judas, irmão de Jesus, e algumas falas dos apóstolos. Mas tem apóstolos, por exemplo, que a gente quase não tem nada deles no texto sagrado. Ou seja, isso não quer dizer que eles não pregaram. Naqueles dias eles pregaram. É que não se perpetuou
a obra deles entre nós, como foram aqueles que deixaram textos sagrados. Eles apoiaram a revelação sagrada. Por exemplo, os 12 apóstolos. Vamos pegar o apóstolo mais tardio, que é Matias. O que Matias escreveu? Nada. Praticamente nada. Para nós, nada. Na história da igreja, talvez a gente possa ter uma coisa aqui, outra colar, que é bem pouco, e mesmo assim passível de, de, de avaliação. No entanto, Matias, sendo escolhido no lugar de Judas Iscariotes, ele fazia o quê? Ele apoiava os escritos de Paulo. Ele apoiava os escritos de Pedro. Ele apoiava os escritos de João. Então, Matias contribuiu como? Como alguém que, junto aos demais apóstolos, valorizavam a mensagem de Jesus e a revelação apostólica. Mas eles, da pena deles, não sobraram quase nada. Então, na realidade, você vê que muitas vezes não importa se sou eu que estou fazendo, se é o outro, mas o importante é que toda a nossa construção teológica ela esteja muito bem fundamentada. E como que a gente vai realmente fundamentar tudo isso? Tendo uma interpretação adequada, tendo uma leitura adequada. E a hermenêutica, ela é essa matéria que fundamenta. Por exemplo, quando a gente faz teologia bíblica, a gente só faz porque a gente entende bem aquela teologia. Quando a gente faz teologia sistemática, a gente só faz porque entende bem aquela teologia sistemática. A gente interpreta bem. Então, na realidade, eu diria que a hermenêutica ela não é nem a coluna vertebral, ela é a medula. Ela é a medula que está na coluna vertebral. Estão entendendo? Consegue compreender? Por exemplo, quando a gente Sim. fala teologia sistemática e teologia bíblica, ou teologias, por exemplo, quando a gente vai estudar o novo nascimento, por que a gente consegue entender o novo nascimento? Porque a gente tem uma boa interpretação do novo nascimento. Então, essa interpretação é hermenêutica. Quando a gente vai estudar Cristo na história, a pessoa de Cristo na teologia sistemática, a gente tem que ir para a teologia bíblica, depois ir para a teologia sistemática para poder fazer uma ponte. E a gente usa o que a gente usa como a essência dessa interpretação? A gente usa a hermenêutica, a arte de interpretar. Então é fantástico, vocês vão amar essa matéria, irmãos. A gente vai nadar aqui nessas marés e nessas águas do Espírito Santo e vai ser uma delícia. Vocês nunca mais vão esquecer muitos princípios e entendendo bem a hermenêutica, a gente consegue, eu diria, nadar bem em qualquer praia, em qualquer mar, em qualquer rio, sabe? A gente consegue, até mesmo naquelas matérias como, por exemplo, geografia bíblica. Como que a gente vai aplicar uma lição da geografia bíblica hoje? A gente consegue porque, de fato, nessas horas a gente vai saber fazer uma interpretação. E vai ser uma delícia, uma delícia. A gente vai passear na hermenêutica bíblica, vamos passear na hermenêutica na história, vamos falar das maiores escolas da igreja, eu diria logo depois da igreja primitiva, quais foram as maiores escolas de interpretação, e a gente vai passear e vai ser uma delícia, tá bom? Beleza até aí? Tranquilo? Então vamos ler Mateus. Mateus 22, 29. Alguém lê para nós? Mateus 22, 29. Desculpa, Isso. viu? Quer ler? Pode ler, fica à vontade. Pode ler, pastor. Fique em paz. Beleza. Vamos lá. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sua versão é a mesma, Gil? A minha está um pouquinho diferente. Então leia para nós. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ótimo. Eu vou ler aqui em duas versões. Na King James atualizada. Então Jesus lhes esclareceu. Ó, interessante, né? Aqui ele já esclarece. Ele não apenas responde, mas já está esclarecendo. Vós estáis equivocados, porque não conhecerdes
as Escrituras e nem o poder de Deus. Legal essa versão, não? E agora eu vou ler também na Revista Atualizada Interlinear. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está falando aqui para líderes religiosos. Aqui, no caso, eram saduceus. Aqui eram as autoridades religiosas daqueles dias. E aqui Jesus faz uma declaração e já faz um apontamento. E aqui a gente tem que observar bem que quando nós não conhecemos as Escrituras, a gente se engana, a gente está equivocado, a gente está enganado. E quantas são as vezes que a gente é levado a crer em coisas que são crendices, né? Então, para que Deus nos livre das crendices e nos ajude nessa caminhada que a gente vai estar estudando esse módulo. Tá bom, meus irmãos? E para eu não deixar aqui uma fala, talvez, de presunção, a hermenêutica é a arte de interpretar. Nós estaremos aprendendo aqui com pastores que são clássicos, com uma tradição batista nacional, uma tradição batista também, porque a Batista Nacional nasce dentro da Igreja Batista tradicional. Em outras palavras, quando a gente vai remontando essa história, Batista Nacional, que é Batista Renovado, que é a minha formação, que está dentro do Batista histórico, que é o Batista tradicional, o Batista está dentro da Reforma Protestante. Então, na realidade, quando a gente vai fazer a nossa interpretação, é respeitando o quê? Respeitando essa origem, respeitando esses pais da fé, respeitando e caminhando não só com esses que fazem parte da minha formação, fizeram, mas olhando para trás, como são os batistas históricos, e não só como os batistas históricos, como os batistas ao longo da história, e como também o povo reformado, por causa da Reforma Protestante. Então, toda a nossa construção de interpretação tem essa premissa. Agora, essa premissa ela está baseada lá atrás, lá na igreja primitiva. Então, a gente vai estudar tudo isso, e aqui para a gente só fazer alguns apontamentos, quero lembrar para os irmãos que vocês estão aqui, nesse exato ponto do curso. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Nosso gráfico, né? Nossa disposição do nosso curso. Então, como o nosso curso é um curso modular, nós estamos aqui, ó. Hermenêutica. Geralmente, quando eu posso, eu começo as turmas com hermenêutica e homilética. Aí, logo na sequência, a gente vai para a Introdução ao Antigo Testamento 1 e Introdução ao Antigo Testamento 2. E assim a gente vai cada semestre. Podem ver que aqui, na nossa grade curricular, nós dividimos por semestres, mas hoje a gente é por módulos trimestrais, como a gente vem se organizando, né? Então, logo depois a gente vai para a Bibliologia, Teologia Sistemática 1, Teologia Sistemática 2, Introdução ao Novo Testamento, Introdução ao Novo Testamento 1 e 2, e assim a gente vai seguindo. E depois, é claro que quem fecha o curso médio em Teologia, elimina essas matérias e pode estar fazendo o curso de bacharel. Afinal de contas, o nosso curso aqui, o nível médio dele não é um nível simplesmente médio. As nossas aulas são de níveis bacharéis. Tá bom, meus irmãos? E aqui, ó, aqui embaixo, à disposição, o curso básico. O curso básico, ele também é modular. E ele pega 12 matérias, que são a síntese do curso médio, do curso bacharel, principalmente do curso médio. Quem faz o básico não elimina a matéria, porque, de fato, o nosso curso básico é
para capacitação dos obreiros. É um obreiro que quer conhecer mais sobre a arte de pregar, interpretação bíblica. Pode ver que tem aqui, ó, hermenêutica. Só que a interpretação bíblica no curso básico é uma apostila, é só para eles terem uma noção do que se trata. Aqui nós estaremos mergulhando no que se trata. Está entendendo, irmãos? A arte de pregar no curso básico é só uma introdução, o tipo de sermão A, o tipo de sermão B, sermão temático, textual, expositivo, o que é um sermão, é algo mais básico, né? Para capacitar o obreiro, para ele servir bem na portaria, para ele aprender a entender um pouco de teologia, para ele fazer uma abertura. Já o curso médio em teologia, vocês estão vendo, é um curso que prepara quem? Um obreiro mesmo para uma escola bíblica, prepara um pastor para realmente pastorear uma igreja, prepara um evangelista para realmente dar uma resposta. E o curso bacharel, pastor? O curso bacharel é preparar esse obreiro que já foi aqui preparado para ser um pensador, para ele mergulhar no grego, para ele mergulhar em doutrinas mais profundas, como teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ele vai também mergulhar nas línguas originais, o hebraico, o grego, exegese, apologética, ou seja, é um outro degrau. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Joia? Ok. Ok. Então agora deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra página, que é essa daqui. O programa de aula. Programa de aula. Eu estou aqui mostrando para vocês o mesmo programa de aula que nós utilizávamos lá no STBnet, na Barra Funda. Podem ver que lá, essa grade que vocês estarão aprendendo nesse módulo, ela era a grade do curso bacharel, livre em teologia. Por isso que eu falo para vocês que o nosso curso médio, na realidade, ele segue esse mesmo princípio, como acontece lá no STBnet, né? Porque a gente nivela por cima. Então, eu acabei pegando, inclusive eu preciso até reconfigurar com o nosso logo do nosso seminário, mas eu quis mostrar para vocês. Programa, né? Hermenêutica 1 e 2. Nesse módulo, nós estaremos dando Hermenêutica 1 e 2. Nos meus dias de seminário, quando eu fiz o curso, eu fiz Hermenêutica 1 e depois eu fiz Hermenêutica 2. Na nossa grade, a gente vai unir. Então, nós estaremos trabalhando primeiro em Hermenêutica 1, depois a gente vai trabalhar em Hermenêutica 2. Por que a gente consegue até unir os dois módulos em um? Porque a gente está trabalhando só no módulo. Nos meus dias de seminário, irmãos, eu tinha aula terça-feira, quarta-feira e sábado. Eu fazia o curso bacharel. Então, terça-feira eu tinha duas aulas. Duas aulas ou eram mais? Eu não me recordo agora a quantidade de aulas. Eu lembro que eu começava às 7 e saía às 10. Eu devia ter 2, 3 ou era 4 aulas. É só que geralmente eram aulas, eram dois tipos de aula, né? Então, pegavam aulas longas. E então, nos meus dias de aula, eu tinha, por exemplo, uma quantidade semanal de matérias que variava entre 8 matérias na semana. Qual é o problema de você ter 8 matérias na semana? É porque você começa uma matéria agora, depois de 50 minutos você começa outra matéria, você começa outra matéria, você começa outra matéria, ou seja, você tem um monte de coisa para estudar. E o formato de módulo, como nós fazemos, ele acaba, na minha opinião, facilitando. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um módulo. Então, a gente está das 7h30 às 10h15, focado em uma matéria. Todas as aulas naquela matéria. Os trabalhos extras naquela matéria. Logo, rende muito mais. É natural que o nosso módulo demore 3 meses, mas são 3 meses mergulhando naquela matéria.
se tivéssemos 2 aulas na semana, seríamos 2 módulos. Ou seja, não são 8 módulos, entendeu? Ou nem 6 módulos. Imagina, dividir a cabeça entre hermenêutica, arte de pregar, grego 1, hebraico. Vocês estão entendendo? Então, nos meus dias de aluno, era uma loucura, né? Era o currículo da época. Eu prefiro mais esse sistema modular, porque você mergulha em um assunto, e quando você mergulha em um assunto, você acaba retendo mais as informações. Por quê? Aquelas dúvidas que ficam da aula anterior, você tira na próxima matéria. As dúvidas da leitura, você relembra, e aí a gente eu particularmente, eu acho que a gente absorve melhor, retém mais a matéria. Tá bom, meus irmãos? Então, não estou fazendo uma crítica aqui aos outros currículos, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que cada curso, cada faculdade tem o seu método. Eu, particularmente, prefiro esse método, porque a gente mergulha nele e depois a gente vai para outro. Tá bom? Tudo bem? Então, a gente vai estar mergulhando em hermenêutica 1 e 2. Hermenêutica 1, nós estaremos trabalhando nesse material aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Hermenêutica 1 é esse material. Onde está? Aqui. E hermenêutica 2, nós estaremos mergulhando nesse outro material. Então, esse é o livro-texto que nós estaremos trabalhando em hermenêutica 1. Ele é um clássico, meus irmãos, é uma delícia esse livro. É do Lund, do Nelson. É fantástico, vocês vão amar, amar. E hermenêutica 2, vocês estarão trabalhando nesse material. Louis Berkhoff, Princípios de Interpretação Bíblica, magnífico, magnífico. É claro que também eu estarei utilizando outros livros-textos para fazer apoio a toda essa apresentação, meus irmãos. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu estarei utilizando esse livro também, a Interpretação Bíblica. Sugiro que vocês comprem ele. Roy Bezuki, um livro muito bom também, da editora Vida Nova. E o principal, eu digo principal assim, irmãos, tem outros materiais bons, eu vou estar passando para vocês. Mas um dos melhores que tem é esse, que eu indico vocês comprarem. A Espiral Hermenêutica, do Osborne. Grant R. Osborne. É da Vida Nova. Esse livro, por que nós não estaremos usando ele, irmão? Porque ele tem 700 páginas, quase 800 páginas. Então, para a gente utilizar ele, a gente ia ter que ficar aqui 3 módulos, né? Então, não fica a indicação de vocês comprarem. Vocês vão amar esse material, porque ao mesmo tempo que ele faz uma boa obra com relação à interpretação, ele também ele vai trabalhar um pouco naquela questão da pregação. Ele vai trabalhar, ele vai ajudar o irmão além de já ensinar a fazer interpretação, ensina a fazer uma teologia sistemática e, querendo ou não, já te deixa praticamente pronto para quê? Para pregar. Porque, na realidade, ele vai te dar todo o pano de fundo, só para vocês terem uma ideia dos tópicos, né?
Ele fala sobre hermenêutica geral, contexto, gramática, semântica, sintaxe, pano de fundo histórico e cultural. Olha só. Aí depois ele vem para a parte 2, análise do gênero, lei do Antigo Testamento, narrativa, poesia, sabedoria. Ele vai trabalhando, mostrando cada parte, profecia, apocalíptico, parábola, epístolas, Antigo Testamento. Aí vem hermenêutica aplicada, teologia bíblica, teologia sistemática, contextualização, homilética 1, homilética 2, sermão. E aí depois ele vem para os apêndices, o problema do significado, as questões, aí vem para outro apêndice, o problema do significado, chegado a uma solução. Ou seja, é uma obra clássica. Todo seminarista tem que ter, tá bom? Então esses são os livros. Mas como eu disse para vocês, ó, ainda eu tenho com muito carinho o meu livro dos dias de seminário, que eu passei para vocês do Nelson e do Lund, ainda eu tenho esse e tenho a nova edição. O meu da nova edição eu emprestei para algum abençoado e eu vou orar para esse abençoado, para a mão dele queimar, para quando ele pegar no livro queimar, falar, preciso devolver para o pastor Rai o livro. Eu emprestei para algum abençoado a nova edição e ele não me devolveu. Eu não sei quem foi. Eu anoto geralmente, mas tem vezes que não dá tempo na dinâmica das aulas e das necessidades. E aqui é uma edição antiga do Luiz Berkoff também, né? E o meu, dos dias de seminário, eu também prestei para outro abençoado e ele tomou posse da bênção, eu nem sei quem foi. Isso daqui já é uma outra edição que não é o meu. E olha, irmãos, eu sou chato, viu? Porque livro é aquilo lá, mesmo que seja uma edição antiga, qual é a questão? Você tem as suas notas, né, irmãos? Olha, meus livros todos são rascunhados. Eu converso com o autor, entendeu? Eu fico batendo um papo com o autor, eu fico escrevendo no livro. Quando eu pego, por exemplo, um livro emprestado, eu tenho muita dificuldade, porque eu fico sofrendo. Porque eu quero fazer os meus apontamentos e não posso, porque o livro é emprestado. Muitas vezes eu coloco lá, não concordo, por que o autor quis dizer isso? E aí eu fico fazendo, gostei demais, ou senão eu não concordo. Eu gosto, para mim a leitura ela é uma interação viva, né? Tá bom, meus irmãos? Até aí tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, eu quero Ok, continuar pastor. mostrando aqui para vocês o programa de aula. Vamos lá. Então, os objetivos dessa aula, leia para nós, Pastor Johnny. O senhor consegue... Isso, obrigado. Vou aumentar mais. Vamos lá. Opa, desculpa, não sei o que eu fiz. Já sei. Pronto, pode ir. Objetivos. Analisar os fatores que indicam a Bíblia como a revelação de Deus, identificar os princípios e as leis básicas da interpretação bíblica, aplicar as figuras de linguagem na comunicação bíblica, desenvolver no aluno um método para orientação individual no estudo das Escrituras, reconhecer os pontos básicos da interpretação tríplice da Bíblia, que são gramatical, histórica e teológica. Ou seja, a nossa hermenêutica, irmãos, ele tem como foco e objetivo essas coisas. Vamos pensar assim. A teologia católica, qual que é a hermenêutica católica? Está entendendo? Os espíritas que dizem ser seguidor do evangelho, qual que é a hermenêutica espírita? Entendem? Um neopentecostal que diz ser um protestante evangélico, qual que é a interpretação bíblica dele? Percebam que é por causa de uma interpretação bíblica correta ou talvez falha, segundo a nossa perspectiva. Concorda? Essa é a nossa perspectiva. Sim. É a interpretação quem vai nos identificar com outros grupos ou nos afastar de outros grupos. Concorda? Sim. Aqui, os objetivos foram bem colocados.
fatos que indicam que a Bíblia como revelação de Deus. Concorda nessa premissa? Entendo. Sim, totalmente. Para nós, a Bíblia é a revelação de Deus. Ponto. Podemos ser chamados de religiosos fadados ao erro por crermos na Bíblia? Podemos. Podemos ser chamados de antiquado? Podemos. Podemos ser chamados de ultrapassado? Podemos. Podemos ser chamados de tudo. Mas uma coisa a gente tem como base. Acreditamos que a Bíblia é a revelação de Deus. Amém? Essa é uma das fundamentações da nossa hermenêutica. Vocês vão aprender aqui com o Nelson a regra áurea da interpretação bíblica. É fantástico. Vocês já viram, né? Já começaram a ler o livro ou não? Honestamente, eu comecei hoje, mas eu não cheguei nesse ponto, não. Então tá. Eu ainda não comecei. Na verdade, o que eu comecei não é nem do Nelson, né? Aliás, é do Nelson, perdão. Então tá. Vocês vão aprender hoje, a gente já vai tocar no assunto, mas leiam, inclusive leiam rápido, porque a gente vai trabalhar muito em cima de cada tópico. Mas voltando. Acreditamos que a Bíblia é a revelação de Deus. Deus está apenas na Bíblia? Deus é muito maior do que a Bíblia. No entanto, para nós, a Bíblia e as Escrituras Sagradas é a revelação especial de Deus. Então, somos chamados o povo de um livro só, e deve ser com orgulho que somos chamados assim. Nosso livro não é um livro qualquer. São palavras sagradas, são palavras santas, são palavras que foram dadas pelo Espírito Santo de Deus a homens sagrados. Para quê? Para que a vontade de Deus fosse expressa por meio do texto sagrado. E a gente tem que guardar isso como revelação sagrada. Então, essa é a base da nossa interpretação. E, sabendo disso, como que a gente vai ler esse livro? Como que a gente vai compreender esse livro? Sendo que esse livro foi escrito há mais de 2000 anos. Como que a gente vai compreender um livro que começou a ser escrito há 3.500 anos atrás, por Moisés, e que acaba sendo escrito há quase 2.000 anos? Eu disse 2.000 anos, mais não, mas é menos. No ano 100, por volta do ano 100 com João. Como que a gente vai compreender um livro que tem uma distância de nós, da última revelação escrita até hoje, quase 2.000 anos, com um povo totalmente diferente do nosso, de uma língua totalmente diferente do nosso? O povo que escreveu a Bíblia começa com o hebraico, depois vai para o aramaico e depois vem para o grego, koiné. Nós não falamos hebraico, nós não falamos aramaico e nem grego, koiné. Como que a gente vai entender algo que foi escrito no grego, partes no aramaico e grande partes no hebraico? É muito difícil, né? De um povo de uma outra cultura, de uma outra época, de outros costumes. Por isso que a interpretação ela é uma matéria muito importante, para a gente poder tentar entender essa revelação sem pecar naquilo que Deus quis comunicar. Estão entendendo até aí? Tranquilo? Tudo bem? Sim. Então, e aqui, quando ele fala no nosso programa de aula, identificar os princípios e as leis básicas, aplicar as figuras de linguagem, e ter métodos de estudos. Só para vocês terem uma ideia, há muito hebraísmos na Bíblia. O que é hebraísmos, irmãos? O que é hebraísmos? O que vocês acham que é hebraísmos? As palavras que são colocadas talvez puxem mais para a cultura do hebraico. Exato, São palavras que eram peculiar a eles.
Porque toda a carne, açougue, bife, carne. O que está falando carne? Então, muitas vezes a carne, o que representa a carne? Aí a gente tem que entender o que aquele autor estava se referindo sobre carne. Era carne humana? Era carne de um animal? Era carne como inclinação da nossa carne? Entenderam? Hebraísmos, figuras de linguagem. Como que a gente vai compreender as figuras de linguagem? Precisa fazer um exercício. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já viram uma criança que de repente ela tem, ela come algo, passa mal e ela começa a vomitar? Sim. E vomita aqueles jatos. Você até se assusta, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Os antigos vão falar que está vomitando as tripas, né? Pelo amor de Deus. Talvez você já passou por isso. O vômito sai com tanta violência que sai até pelos narizes. Que nem diziam os antigos, sai até pelas ventas. Né? É horrível. Quando uma pessoa tem um vômito, o termo técnico, ela está tendo um catarse, ela está vomitando. Então, o que é catarse na medicina? É a arte de pôr para fora. É o vômito. O que é catarse na psicologia? Percebam, cada setor interpreta uma palavra de uma forma. Na medicina, catarse é a arte de vomitar, é quando alguém está vomitando, tendo vômitos constantes. E na psicologia, o que é catarse? É o fato da pessoa se rasgar. Ela está rasgando o coração. Ela está vomitando as suas entranhas. Ela está ali passando por um momento de aconselhamento, ele está se rasgando. Sabe quando uma pessoa está no momento de aconselhamento, que ela começa a falar, e ela fala, e aí ela se emociona, e aí ela começa a chorar, e ela... Desculpa, viu? Mas aquele homem, aquela mulher, aquele irmão... Aí você fica só quieto ali, ouvindo tudo isso. A gente que é pastor passa por algumas cenas assim, e depois a pessoa até se recompõe. Me desculpa, sabe? Eu estava aqui pondo para fora. Isso é um catarse. É uma arte de jogar para fora. Olha que interessante, né? Na psicologia, catarse é o quê? É pôr para fora sentimentos que te angustiam, que te adoecem, e você consegue, diante de um terapeuta, de um psicólogo, de um pastor, de um líder espiritual, vomitar tudo aquilo. Na medicina, é um outro termo. Percebe? Percebam, como que a gente faz essa distinção da medicina para a psicologia? É simples, porque na medicina você interpreta de forma literal, você interpreta um organismo que foi contaminado por alguma bactéria e o corpo bota aquilo para fora, porque é necessário para que a pessoa não adoeça mais. E já na psicologia é nas emoções, não é no corpo. A pessoa não vomita no terapeuta, né? Literalmente falando. Ela vomita as suas mazelas. Está entendendo? Então, é a mesma palavra em áreas diferentes. Isso vai acontecer, inclusive, na hermenêutica, irmãos. Olha que interessante. Hermenêutica a gente só faz com a Bíblia? O que vocês acham? Não, com tudo. A gente tem que fazer, um advogado, ele tem que fazer uma hermenêutica, no caso? Sim. E onde entra a beleza de um bom advogado. Ele vai pegar aquele problema do seu cliente, ele vai fazer uma boa defesa e vai apresentar tudo aquilo para quem? Para o juiz, mostrando que o seu cliente, de fato, tem as suas razões. Aí vai vir um promotor e vai falar que não tem. Aí, percebam, cada um deles vão tentar o quê? Interpretar o caso com relação à lei. Então, um advogado, na hora que ele interpreta a Constituição, ele interpreta uma lei, ele está fazendo o que? A hermenêutica. Entenderam? É a arte de interpretar. Só que é em setores diferentes. Então, aqui no nosso caso, nós estaremos usando o quê? Identificando princípios e leis básicas
para interpretar a Bíblia. Por exemplo, irmãos, eu poderia dizer assim que a minha maneira de interpretar a Bíblia é tendo uma visão. É uma hermenêutica? É. Pode ser perigosa essa hermenêutica? Pode. Mas tem gente que faz essa hermenêutica? Faz. Ele diz que Deus falou com ele na palavra e a igreja acredita. É uma hermenêutica? É. Está entendendo? Então, como que a gente se previne de métodos, eu diria, que possam ter erros? Usando quem? A nossa história, usando os nossos pais na fé, usando a nossa história com relação àqueles que pensam como nós. Como que eles fizeram a hermenêutica no passado? Como os apóstolos fizeram? Como a igreja primitiva fez? Como os cristãos fizeram ao longo dos séculos? Na Reforma Protestante, como eles fizeram a hermenêutica? É isso que a gente vai estar estudando. Tá bom, meus irmãos? E aqui, reconhecer os pontos básicos de interpretação tríplice da Bíblia. A gente vai trabalhar bastante durante esse período nessa interpretação tríplice aqui, irmãos. Gramatical, histórica e teológica. Agora, eu não vou estar falando muito sobre ela, mas durante toda essa matéria, tanto hermenêutica 1 quanto hermenêutica 2, a gente vai estar trabalhando em cima desse tripé, que é a gramática, a história e a teologia. Em hermenêutica 2, a gente vai esmiuçar isso com mais detalhes, tá bom? Tudo bem até aí? Beleza? Ok. Então vamos lá. E agora aqui, resumo do programa: é ensinar os alunos a interpretar as escrituras de forma ortodoxa. E aí o programa é esse: o conceito da hermenêutica, a hermenêutica diante das heresias, o princípio fundamental da hermenêutica e suas consequências, a Bíblia como única regra de fé e fundamento de toda interpretação. Princípio 2, princípios e leis básicas de interpretação da Bíblia. Princípio 3, provas escriturísticas de interpretação divina. Princípio 4, história dos princípios bíblicos hermenêuticos entre os judeus. 5, a hermenêutica através da história. 6, a inspiração e unidade da Bíblia. Então, a grosso modo, esses 6 tópicos resumem hermenêutica 1 e 2, tá bom? E aí, como que nós estaremos? O material básico é o livro do Nelson e o Berkoff. Vocês terão que ler o livro do Lund e do Nelson completo, e o do Berkoff até o capítulo 4. E aí tem esse material complementar. Eu posso depois estar acrescentando outros livros que foram lançados também. Existem ótimos livros, irmãos, mas olha, se os irmãos tiverem já o domínio desses, já está muito, muito bem servido, tá bom, meus irmãos? É claro que o que puderem ler sobre esse material já vai ajudar bastante. Então, agora, deixa eu dar aqui para vocês trabalhos extras para vocês. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu acho interessante quando se fala aqui em hermenêutica, que é a arte de interpretar. Se a gente não tiver cuidado, inclusive na interpretação dessa definição, a gente pode também incorrer no erro de acreditar que essa arte é como a arte do que a gente expressa no dia a dia. Eu estou livre para criar, livre para interpretar. Eu acho que isso também é perigoso, né? Livre para interpretar. E não é bem por aí. Existem regras, né? Então, parabéns, pastor. Toda interpretação, o fato de você ter liberdade não significa que você pode fazer de forma segundo vinha a sua cabeça. É por essa razão que surgem tantas heresias. Pois é. Então, por isso que a gente vai aprender com os nossos líderes, com os clássicos na história da igreja, para quê? Para a gente errar menos. Por quê, irmãos? É isso que é o ponto. Vamos colocar aqui um ponto de vista para a gente poder fundamentar. A Igreja Católica Apostólica Romana, num primeiro momento, a maneira que eles interpretavam era como a igreja primitiva. Com o passar dos anos, e principalmente depois que Constantino institucionaliza o cristianismo como
a religião do Império Romano, a religião oficial, ali começam a terem novas interpretações. Podem ver que até o ano 500, o culto a Maria não era uma prática entre os cristãos. O culto a Maria começa a ser citado e começa a ser recomendado a partir do ano 500. Ou seja, os nossos irmãos lá atrás, eles não cultuavam a Maria. Aí começam a trazer Maria como mãe de Deus e corredentora da humanidade, começam a prestigiá-la, começam a adorá-la. Logo depois que isso é fundamentado no seio da Igreja Católica, começam então a terem as adorações aos outros santos. Então, percebam, é uma interpretação que dá vazão para outras interpretações. E hoje, por exemplo, quando nós nos comparamos, sejamos honestos, com a Igreja Católica Apostólica Romana, não tem nada a ver o protestantismo com o catolicismo. Na Reforma Protestante não tinha nada a ver. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Por causa disso, pastor Johnny, o que você acabou de comentar, a liberdade. Eu interpreto assim, eu creio assim, Deus me mostrou. Então, vai ser muito interessante que essa certa liberdade que nós temos é uma certa liberdade. Por que eu falo certa? Porque se a gente desconsiderar algumas coisas, a gente fica livre demais e a gente fica autônomo demais. E até o que Deus disse a gente vai colocar sobre critério de dúvida. Será que foi assim mesmo que Deus disse? Está entendendo? Será que é assim mesmo que a gente tem que interpretar? Nós, afinal de contas, estamos numa nova geração. Será que é assim mesmo que se interpreta aquela passagem? Está entendendo? E o que o senhor E falou em nome da agora... modernidade, a gente vai se estrumbicando. Entenderam? Então, aqui para eu fechar agora os trabalhos extras, né? Então, vamos lá. Como sempre, a minha prova vale nota de número 3. Os trabalhos extras valem nota de número 3. Ou melhor, é isso. E o livro-texto vale nota de número 4. Como sempre eu fiz, é o meu critério de avaliação. Só que agora, essa matéria vai ser um pouco diferente nos trabalhos extras. Vocês vão ter que correr muito com os trabalhos extras. Por quê? Porque no final de cada livro do Nelson e do Lund, vocês estão com o livro na mão aí? Eu não tenho ele físico, eu estou vendo ele pelo PDF. Tá, mas comprem eles. Vocês vão verem que, por exemplo... Eu vi que tem as perguntas lá, né? Isso. Cada capítulo tem uma média de 10 questões. Então, os trabalhos extras de vocês serão responderem todas as questões e darem elas semanalmente. Lê o capítulo, já faz e já entrega. Lê o capítulo, já faz e já entrega. E eu peço que vocês comecem a partir de agora, porque, irmãos, para que a nossa aula renda muito, a leitura de vocês tem que ser em cima. Por quê? Porque como o livro, ele é um livro muito objetivo, mas ele é um livro onde ele vai trabalhar bastante com esses conceitos de interpretação, é muito importante que vocês estejam lendo e respondendo. Até porque, na próxima aula, se vocês não lerem e não responderem, vocês não vão assimilarem aqueles conceitos. Como eu disse, irmãos, esse livro, ele tem é um livro tão pequeno do Lud, irmãos. É um livro, aqui na minha edição, era 100 e poucas páginas, mas ele é uma pérola tão maravilhosa. Ele vai trabalhar sobre leis de interpretação. Primeira lei, segunda lei, terceira lei. Irmãos, é magnífico essa questão das leis. É magnífico. É magnífico. Vou dar uma última explicação aqui. Tem pessoas que vão aprender a arte de interpretar sem essa ideia das leis. Eles vão mergulhar na arte de interpretar. Mas a lei é um meio didático que vai facilitar muito a compreensão de vocês. Eu, particularmente, sou apaixonado. Eu aprendi com o Nelson Gruden e com Luiz Berkoff. E, irmãos, isso criou em mim
uma base de interpretação que me acompanha até hoje. Por quê? Porque as leis elas vão trabalhando mais ou menos em blocos, irmãos. A primeira lei é um bloco maior. A segunda lei é um bloco menor. A terceira lei é um bloco menor ainda. A quarta lei... e aí o que acontece? Quando você compreende essas leis, você passa a compreender o todo. E você passa a ter um critério de interpretação muito profundo. Então, os trabalhos extras. Primeiro, trabalhos extras é responder todos os questionários do livro do Grunden e do Luiz Berkoff até o capítulo 4. Então, primeiro, trabalho extra. Segundo, trabalho extra. Isso eu vou passar tudo para vocês depois. Então, tudo bem até aí? As datas aqui, eu vou estar mostrando depois as datas e reformulando as datas. Essas datas aqui foram datas dos módulos antigos, tá vendo? Ó, eu colocava aqui, ó, fulano de tal entregou atrasado e tal. Então, eu vou estar reformulando tudo para vocês, porque tudo isso vai valer nota, irmãos. Porque vocês fazendo nas datas certas, vocês vão entender que vai ficar muito fácil o aprendizado de vocês, tá bom? Vê? Trabalhos extras. E aqui. Então, vamos lá. Então, trabalhos extras é esse e... Agora, aqui. Segunda coisa dos trabalhos extras, meus irmãos. Vocês vão assistir vários vídeos aqui, ó. Então, primeira coisa é as respostas dos livros do Lund e dos livros do Berkoff. Primeira e segunda, né, no caso. Terceira, vocês vão assistir vários vídeos do Dr. Russell Shedd, do Nicodemos, e vocês vão declarar depois que viram todos esses vídeos. E também tem aqui do Bibotalk uma entrevista que foi feita com Augustus Nicodemos, tá? Foi muito boa essa... Está escrito errado aqui, Augustus. Sobre interpretação bíblica, tá bom, meus irmãos? Então, vocês vão ter que declarar tudo isso até o final do semestre. Mas antes de verem os vídeos, eu quero que vocês deem prioridade aqui, ó, para as respostas, tá bom? E aí depois, na medida do possível, vão assistindo todos esses vídeos. São vídeos maravilhosos, onde o pastor Nicodemos e o Russell Shedd vão estar falando sobre interpretação bíblica. Tá bom, meus irmãos? Eu vou estar passando para vocês com os links para vocês assistirem, tá bom? Só queria tirar uma dúvida, pastor. Pois não. Sobre a leitura do Nelson e do Berkoff, a gente vai entregar isso simultaneamente, porque um é até o capítulo 4 e o outro é o livro todo. Ou a gente lê primeiro do Nelson, entrega, e depois Berkoff... Primeiro do Nelson, tá. Depois do Berkoff. Então, a regra das entregas são primeiro do Nelson, porque a gente vai estar trabalhando aqui nas primeiras 5, 6 aulas sobre o Nelson. E depois nas outras 5, 6 aulas sobre o Berkoff. Combinado. Então, vão lendo primeiro do Nelson, entregando, de preferência semanal. Mandem para o meu e-mail e aí a gente vai fazendo isso semanalmente, tá bom? Tudo bem até aí, irmãos? Tudo bem. E aí a prova no final do módulo, e aí estão valendo 3 pontos a prova, 3 pontos trabalhos extras e 4 pontos as leituras. Sabendo que, se vocês lerem depois o restante do livro, porque eu acabei não pedindo, irmãos, para vocês lerem também todo o livro do Berkoff. Quem ler todo o livro do Berkoff ganha um ponto extra. Quem ler, por exemplo, a interpretação bíblica do Roy Zuck ganha ponto extra. Se vocês lerem capítulos do Espiral, tudo que vocês fizerem a mais, coloquem na declaração de trabalhos que eu dou pontos, porque isso tudo vai ajudar. Isso é a prova de que o irmão está nadando sobre o tema e está se especializando. Tudo bem? Até aí? Joia? Alguma dúvida? Vamos trabalhar agora, então. Agora eu vou fechar esse bloco e agora a gente já vai começar a trabalhar no nosso livro de hermenêutica e nos nossos slides. Todo o material que eu tenho aqui, eu vou estar encaminhando para vocês pelo Drive,
para que vocês já possam estar tendo uma noção de todo esse material. Inclusive, o material que a gente vai passar agora aqui é um material, inclusive, que eu vou estar disponibilizando para vocês, para que vocês possam ter o acesso, que ele é muito rico agora, os slides. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma dúvida? Estão preparados aí? Ô, pastor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Pode falar. É a respeito das perguntas que nós iremos responder sobre os capítulos lidos. Tem que entregar toda semana para o senhor as perguntas, enviar no seu e-mail, ou seria a apresentação aqui em aula? Não, é para enviar. Para enviar toda semana. Entendi. Porque não há necessidade de apresentar aqui em aula, a não ser quando eu, por exemplo, achar que vai ser pertinente trabalhar em algumas perguntas. Aí a gente trabalha juntos. Mas é importante que vocês enviem toda semana, como eu disse, irmãos, porque os capítulos, eles não são grandes. Os capítulos são pequenos. Por exemplo, olha, só para você ter uma ideia, né? No meu livro aqui, lição 1, a importância do seu estudo. Ele tem ali, 3, 4 páginas, e aí vem 10 perguntas. Capítulo 2, ele tem 1, 2, 3 páginas e mais 5 perguntas. Então, é uma maneira, eu gosto de livros como esses, que no final da leitura ele te faz perguntas que te leva a refletir sobre o que você acabou de ler, porque para você responder, você tem que, ou você leu com atenção, ou você vai ter que ler de novo. E fixa o ensino, né? Acaba sendo que uma memorização. Exato. E aí, percebam, vocês estarão passando por esse processo, e logo depois a gente vai estar aqui fazendo uma aula, debatendo. Ou seja, a retenção vai ser magnífica, magnífica. Verdade. Entendeu, irmãos? Agora, se vocês não lerem, a aula vai ser boa, mas a leitura ela é muito melhor. Como todo curso universitário, irmãos, a leitura nossa, ela é 80% da nossa aula, do nosso aprendizado. É o que a gente vai lendo. A aula expositiva, ela é boa, mesmo que o professor seja muito competente. Mas vocês hão de convir comigo que uma aula expositiva, mesmo que ela tenha slide, mesmo que ela tenha participação de vocês, mesmo que a gente faça trabalhos em classe, a retenção, de repente o irmão está um pouco cansado, viaja um pouco, não se concentra nas palavras do professor, perde aquele aprendizado. Já a leitura, não tem como você ler disperso. Pode se ler disperso, mas você sabe que não fez uma boa leitura, né? Entendeu? Então, é diferente. E a nossa memória, ela vai se abrindo. Se eu tenho uma leitura já proveitosa, a minha aula se torna muito mais proveitosa, porque eu interajo com o professor e é como janelas do Windows, vão abrindo novas possibilidades de compreensão. A nossa memória, ela é assim, ela é estimulada, pode ver. Assuntos que dominamos, interagimos. E assuntos que nos interessamos, interagimos. Então, por isso que a leitura de qualquer curso universitário, em especial seminário teológico, a leitura é 80% do curso. 80%, eu diria. Se não for 90%. Tá bom? Beleza? Vou fechar aqui para a gente começar uma nova janela, tá bom?